Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Hoje a gente vai pintar o livrinho Bobbie Goods e essa é a primeira página, que é a Momô acordando. Eu escolhi duas cores de rosa, uma mais clara e uma mais escura. E vocês podem ver que eu vou intercalando as cores. Agora eu vou finalizar com o mais claro e eu vou começar com o mais escuro. E é sempre esse mesmo ritmo, gente. Desce, sobe, desce, sobe. Eu não vou mentir, que às vezes eu tô bem cansada e eu faço movimentos circulatórios. Mas nesse início eu fico fazendo pra cima e pra baixo mesmo. E aquela folha ali, que tá ali, eu coloquei embaixo pra não transferir a cor, senão mancha a cor de trás. Pelo vídeo, o rosa mais claro ele parece um pouco mais chamativo, mas na realidade ele é bem clarinho mesmo. Aí eu coloquei ali alguns detalhes na flor, nos corações, no lacinho. Aí eu tava pensando o que eu fazia da minha vida, se eu pintava o travesseiro de alguma outra cor, ou da cor que eu usei na cobertinha. E acabou que eu usei o rosa claro. Aí eu pintei ali o travesseiro, vim escolhendo a cor da parte de cima da cobertinha. Aí eu escolhi o rosa mais escuro que eu pintei anteriormente. Aí eu terminei de pintar a cobertinha. E agora vamos à parte mais difícil do vídeo. Fazer textura de madeira. A gente pensa que vai dar tudo errado, que vai ficar horrível, mas no final dá tudo certo. É só ir fazendo os tracinhos, né? Um afastado do outro. Aí você faz até o final, que é o tempo daqueles primeiros ali secar, né, a tinta. E aí depois volta e passa por cima. Não tem muito segredo. No vídeo acelerado parece até que é tão simples, mas demora. E aí eu vou passando mais na frente um pouquinho. E aí depois volto e pinto os que estão branquinhos de novo. Fica muito legal a textura, parece madeira mesmo. Aí nessa hora eu vim pintando essas laterais ali de cima da cama.
E nessa hora, aquela parte de dentro ali, eu não sabia se eu fazia amadeirado ou se eu colocava um outro tom de rosa. Aí no final eu deixei um pouquinho pra lá. Aí depois eu voltei. Eu fico pensando, eu ia pintar de rosa e eu desisti. Aí eu vim fazendo a sombra na coberta, na parte clara. E eu usei o mesmo tom de rosa pra fazer a sombra. Para fazer essa sombra, você só precisa esperar a tinta secar e você pode vir com o mesmo marcador e você consegue fazer a sombra. Não precisa estar utilizando um tom mais alto, não. Aí eu fiz as sombras também ali na almofada. E aí eu vou pintar a Momô. Eu escolhi esse tom. É um tom de rosa, mas eu não sei porquê, mas ele parece um puxado para um bege, um amarelo. Aí acaba parecendo um tom de pele. Aí nesse livrinho, a Momô ela vai ser nesse tom sempre. No 135. Aí secou ali rapidinho, daí eu já aproveitei para fazer as outras sombras. Eu fiz bastante sombra nela. Fiz nos braços, ali nas orelhas, na cabeça. Aí o que acontece? Eu tenho uma gatinha que ela se chama Luna. E ela é uma gatinha que ela tem 3 cores. Ela é um cinza, um amarelo e um preto. E eu tentei reproduzir ela. Só que no fim deu tudo errado. Porque é muito difícil. Porque ela tem uma mancha amarela assim no meio do rosto dela. E depois é um cinza e um preto. E aí eu tentei fazer a mesma coisa, não deu certo. Aí eu falei, tá bom, então deixa assim. Aí eu peguei e pintei de marrom. E deu certo no final. Aí eu pintei as partes das flores do livrinho ali. E das gavetas, né? Dos puxadores das gavetas de roxo. E eu quis pintar os lados, né? As laterais da gaveta com verde clarinho. Aí depois que secou, eu faço a mesma coisa. A sombra com a mesma cor da que eu pintei ainda agora. Aí nessa hora eu tava procurando um tom mais alto do que esse verdinho. Aí eu achei esse, eu achei tão lindo. Aí eu pintei as gavetas também. Aí eu vim fazendo as sombras na parte das gavetas. Aí eu fiz ali embaixo e fiz em cima também da cômoda. O segredo é sempre esperar secar. Percebe que ali em cima ficou um pouquinho borrado na primeira gaveta? Foi porque eu não esperei secar. Aí depois eu pintei de novo, aí melhorou. Aí pronto, eu vim pro meio da cama. Eu decidi que ia ser amadeirado. E aí eu peguei o mesmo tom, né? O 102 de antes. E voltei a fazer as linhas.
Fica muito bonito. Eu achei que ia demorar mais pra fazer a madeirada ali no meio, porque embaixo demorou, mas acabou que nem demorou, foi rapidinho. Aí o mesmo tom de marrom eu usei pra pintar, né, as janelas. Eu vou ali pintando a parte de baixo, depois lá em cima. Aí eu vou pintar outra janela. E esse marcador de texto, essa canetinha, ela é muito boa. É bem fácil pintar com ela, porque quando o pincel meio que... Porque é a base de álcool, né? Quando toca no papel, já vai saindo a tinta assim rapidão. Então é muito bom. Aí eu pintei ali em cima do copo, usei um tom de cinza. Aí o quadrinho ali da flor eu pintei de marrom. Agora eu vou pintar ali as folhas do vasinho. Eu escolhi um tom de verde clarinho. E eu venho aplicando a mesma técnica de sombras. Aí eu, com o 22, que no vídeo não tá aparecendo, mas é um vermelho, eu pintei ali o porta-retrato do gatinho e a parte de baixo do abajur. Aí eu venho com o amarelo ali na parte de cima do abajur e no sol. Aí eu vou estar fazendo um degradê no céu. Eu peguei um amarelo mais forte, aí eu pintei a parte de cima ali, e eu vou vir com um amarelo mais fraquinho, pintando a parte de baixo. Agora eu vou pintar a parede com esse tomzinho que parece um bege, mas ao vivo ele é mais clarinho. Aí eu pinto tudo ali. Aí eu pego aquele amarelo mais claro pra pintar ali também a parte de baixo. E eu faço sombras também, como se fosse uma sombra assim da janela, sabe? Aí eu pego o mesmo tom de marrom que eu pintei a cabeceira e eu pinto ali na plantinha. Aí eu peguei 2 tons de verdes, um mais claro, que é esse aí, fiz as sombras na parte de baixo e peguei um tom mais forte de verde pra fazer ali embaixo. É engraçado, no vídeo parece um azul, mas é verde. Aí eu fiz a sombra também na parte ali de baixo, quando secou a tinta. Aí eu peguei o mesmo tom da Momô pra pintar o laço e a bolsinha. E eu pintei também a parte de dentro do relógio. Fiz ali as sombras, né, na bolsa, no laço. Peguei um tom de azul bem clarinho pra pintar dentro do quadro. Fiz um sombreado.
E eu vim pintando com o vermelho, que não tá parecendo vermelho, tá parecendo um laranja, mas é vermelho. Ali nos retratos, nas flores. Peguei o amarelo para pintar ao redor do relógio. Peguei um outro tom de azul para pintar ali na parte de baixo do copo, né, para parecer que era água. Pintei a parte de cima do livro. E com a cor da Momó, eu vim pintando também a parte de cima do livro, né? E a parte de dentro do porta-retrato. Agora, eu vou fazer o chão. Eu até pensei em fazer ele no tom marrom, mas eu achei que ia ficar muito marrom, então não achei que ia ficar muito legal. Daí eu escolhi o tom cinza. E depois que seca, eu venho fazendo uma sombrinha também ali, ó. Eu faço dos dois lados. Ficou muito legal. Aí com essa caneta branca, que é da Pilot, eu venho fazendo esses tracinhos como se fosse a junção de cada retalho, né? Cada pedaço da coberta. E aí eu venho fazendo outros traços brancos aonde eu acho que tem que ter um pouco de iluminação. Eu faço no porta-retrato, faço no vasinho. Vim fazendo o detalhe ali da janela, né, pra parecer que é vidro. Fiz detalhes também nas gavetas, aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer a mais. Aí eu decidi fazer uma textura na coberta, na parte de cima. Fiz um monte de linhas, depois eu vim fazendo outras linhas do outro lado. E vim fazendo um monte de pontinhos aonde as linhas se interligavam. Eu achei que ficou uma gracinha. Aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Aí eu peguei esse marcador de texto, que ele é um tom próximo do tom da parede. E eu vim passando nos cantos. Nos cantos da cômoda, nos cantos da cabeceira, da janela. E aí eu peguei o tom branco e eu vim puxando assim do sol para parecer que era a luz do sol entrando assim pela janela, sabe? Depois eu peguei o mesmo tom de marrom de antes e pintei o gatinho.